Hoje eu trouxe 4 atalhos de inteligência emocional para você implementar com seu time e obter engajamento e produtividade. Vamos conferir? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ajudo gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje eu trouxe esses 4 atalhos para você implementar. São atalhos bem comportamentais que não exigem realmente muito conhecimento nem muita complexidade para implementar. A intenção disso é que você realmente tenha esses recursos para implementar na prática de uma forma mais simples, mas de um resultado bem interessante. Olha, inteligência emocional, na verdade, é um gerenciamento das emoções, mas isso daí realmente simplificaria muito, porque seria como, por exemplo, você dizer: eu sei dirigir carro, então o que é que se faz para dirigir o carro? É só sentar na direção, ligar a ignição e dirigir, mas na verdade não é isso. A gente tem que aprender alguns mapas, alguns sinais de trânsito, tem que saber fazer a baliza, tem que olhar nos retrovisores, que eu acho uma coisa incrível a gente conseguir com o tempo automatizar isso, olhar para os retrovisores, para os 3 quase que simultaneamente. Então, a inteligência emocional é a mesma coisa, realmente é gerenciamento das emoções, uma gestão inteligente, vamos dizer assim. Para a gente fazer isso, a gente precisa de alguns mapas, de alguns conceitos, assim como para a gente dirigir um carro, não basta sentar ali e dirigir. E a gente sabe que para a primeira habilitação a gente precisa até estudar alguns sinais de trânsito, a gente precisa absorver alguns conceitos, alguns símbolos, alguns mapas para conseguir tirar a habilitação, ter a habilitação de motorista para poder dirigir. E com relação à inteligência emocional também o mesmo. A gente precisa de alguns mapas para nos auxiliarem. E, por exemplo, tem gestores que têm perfis bem distintos uns dos outros e às vezes alegam que eu não utilizo, eu não me conecto com o time, eu não tenho inteligência emocional porque o meu perfil é esse, tal. E, na verdade, o gerenciamento emocional ele independe do perfil que você tenha. Olá, José, seja bem-vindo, boa noite. Independe do perfil que você tem. Então a gente tem que ter esses contextos, esses mapas, para que a gente, assim como dirigir um carro exige várias coisas, vários conceitos, a gente precisa também entender alguns conceitos para isso. E também a gente precisa entender alguns ganhos que a gente pode ter quando a gente fala de inteligência emocional. Quais são os ganhos? Por que eu preciso utilizar a inteligência emocional no contexto específico de produtividade, de gestão, de liderança? Por quê? Ora, nesse mundo que a gente vive, nessa volatilidade, essa incerteza, essa complexidade e essa ansiedade que já é característica conceitual do mundo desde a década de 90, muitas pessoas ainda não têm a noção desse conceito de mundo VUCA, mas se você não sabe ainda, o mundo VUCA foi um conceito criado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para, depois da Guerra Fria, conceituar, direcionar as instituições e as empresas naquele cenário que já se demonstrava com essas características. Então, eles conceituaram um modelo de mundo que eles chamaram de VUCA, que seria volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ansioso não, ambíguo. Ansioso veio depois, agora depois da pandemia. Mas a gente trata disso depois. Mas, enfim, a gente precisa, nesse contexto, entender que as pessoas ainda estão, principalmente depois da pandemia, estão ainda com os reflexos de ansiedade. Muitas pessoas desenvolveram ansiedade muito elevada depois da pandemia. Então eu vejo vários profissionais que realmente, por mais que se esforcem para controlar a questão da ansiedade, mas ainda tem essa característica de ansiedade. E se a gente tem no time membros que são muito ansiosos, isso daí realmente faz com que a gente se desgaste um tanto, porque a ansiedade de um às vezes afeta o outro, porque às vezes por exemplo, um problema que não existe no projeto e um membro do time vem e por causa da ansiedade diz: isso daqui pode acontecer, mas não aconteceu, não, mas pode acontecer, e aquilo já vai
como é que eu posso dizer, influenciando as outras pessoas e elas acabam ficando ansiosas também. Porque o ansioso, ele quer ver o futuro, se ele puder, ele vive no futuro, então ele tenta viver no futuro. E o futuro que o ansioso vê, na maioria das vezes, se você conhece alguém ansioso, bem ansioso ou ansiosa, ou se você é ansioso ou ansiosa, você sabe que essas pessoas, é mais fácil elas verem um futuro caótico, um futuro com desgaste, do que um futuro tranquilo. Por isso que elas se preocupam tanto. O cenário que elas veem não é um cenário de tranquilidade. Elas não dizem, amanhã, o ansioso não diz, daqui a um mês vai estar tudo bem. Não, ele diz, daqui a um mês, o que é que pode acontecer? Faz sentido? O que é que pode acontecer daqui a um mês? Pode acontecer alguma coisa ruim? Eu tenho que estar preparado, porque pode ser que aconteça isso. O nosso projeto aqui está indo bem, mas pode ser que dê problema. Então, o ansioso, ele vive nesse cenário que ele contamina o time, ele influencia o time, e a gente precisa realmente ter inteligência emocional para conviver com essas pessoas, porque, obviamente, se é um profissional de alto nível, você não vai se desligar de um profissional desse, você não vai demitir um profissional desse em razão dessa característica de ansiedade. Aí, realmente, nessa situação, se você fizer por causa disso, você que está sendo o frágil da história, você que está sendo o ansioso demais da história. Você, como gestor ou como gestora, você precisa ter recursos para administrar essa ansiedade. Vou ampliar um pouquinho aqui, se ficar ruim aí vocês me informam. Então, você como gestor precisa ter recursos de inteligência emocional para administrar essa ansiedade, essa possível ansiedade de um membro ou dos membros do time. Aí você pode dizer, Romulo, mas eu já tenho a minha ansiedade, eu já tenho as minhas questões, e eu ainda tenho que estar preparado, ter inteligência emocional para administrar a ansiedade dos outros. Olha, eu não estou dizendo que você vai administrar a ansiedade dos outros, você vai, na verdade, se blindar. A inteligência emocional que você precisa ter não é para você controlar a ansiedade do outro, não é para você influenciar na ansiedade do outro. Você não é terapeuta, e eu não recomendo que você, gestor, queira desempenhar um papel de terapeuta. Não faça isso, por favor, que as consequências não serão boas. Vá por mim. Então, o que você vai fazer é se blindar. Quando você tem inteligência emocional, quando você procura implementar isso, e são várias técnicas, mas aqui eu vou trazer, como eu disse, são 4 atalhos. Não vou me aprofundar nisso, mas o cerne da inteligência emocional serve também para você se blindar, para que você não se afete com essas questões, dessas características das pessoas que têm ao seu lado. E, inclusive, dentre as alternativas que você tem que fazer, às vezes, realmente, se você puder, estar o quanto possível sem manter contato. Romulo, mas é um membro do time que é valiosíssimo, é competentíssimo. Então, ok. Ele ou ela na estação de trabalho dele ou dela, e você na sua estação de trabalho, e de vez em quando vão bater um papo, vão interagir. Quando vier com a carga de ansiedade, você, tenho que fazer aqui uma coisa, tenho que tomar um café, ou vou no banheiro, ou apareceu alguma ligação, ou tenho que ligar para alguma pessoa. Então, essa é uma técnica também. Saber dizer não é uma das características mais fortes, é um dos sinais mais positivos de que você está com uma boa inteligência emocional, porque, como eu te disse, não é só gerenciar as emoções. Quando a gente fala que o cerne da inteligência emocional é gerenciar as emoções, tudo bem, mas a gente precisa de mapas para isso, porque senão, como é que você vai fazer isso? Não adianta só você dizer, Romulo, a partir de hoje você vai gerenciar suas emoções. Seria muito bom se assim fosse, porque estariam resolvidos muitos problemas, não só a título de gestão, não só no trabalho, mas na família, na vida como um todo, já estaria tudo resolvido. Ninguém explodiria, não existiria mais sequestro da amígdala, que é aquele momento em que a gente tem uma carga emocional muito forte e o cérebro da gente não consegue, os recursos que tem no cérebro não conseguem frear essa carga emocional e a gente explode. Então, o nome disso é sequestro da amígdala. Então, não haveria mais sequestro da amígdala, estaria tudo bem, ninguém explodiria, não haveriam mais os crimes passionais, enfim, muita coisa estaria resolvida. Mas a gente tem realmente que implementar isso. E com relação
aos gestores, eu trago agora essa questão desses 4 gatilhos emocionais, 4 gatilhos de inteligência emocional, 4 atalhos. Eles são atalhos bem comportamentais, você vai perceber, mas eles são eficientes. E se você não tem ainda os outros conceitos de inteligência emocional, esses 4, se você implementar, você vai estar num caminho bacana, vai estar num caminho seguro, se dirigindo para um caminho seguro, e vai aí haver uma redução de danos, tá bom? A probabilidade de redução de danos é maior. E a gente precisa, realmente, você precisa entender, se você é gestor ou gestor, que você precisa desenvolver essa mentalidade de sinergia com o time. Eu sei que o gestor, principalmente quando está começando, ele não quer saber disso. Ele não quer saber de sinergia com o time, é cada qual no seu quadrado. Quem quiser que se vire, o profissional está ali, está sendo pago para aquilo. E olha, você está sendo pago para fazer isso, então você vai fazer. Aí tem gestor que pensa assim, poxa vida, não, está lá, está recebendo o salário, cada um no seu lugar, na sua linha de trabalho ali, tem a obrigação de fazer e vai fazer. Olha, seria muito bom se fosse só assim. E veja bem, olha o sentido da coisa que eu vou te trazer agora. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui. Arlene, boa noite, minha querida. Romildo, boa noite. José Leonardo Barbosa, boa noite. Olha, não faria sentido haver liderança, não haveria sentido investir em liderança se não tivesse essa necessidade. Não precisaria nem de gestor, bastaria um departamento tal com uma pessoa encarregada, aquela pessoa não conversaria nem com o time, seria apenas gestão, apenas a parte financeira, por exemplo, apenas a parte de dados e pronto, não haveria contato com ninguém. Mas não é assim. Inclusive, eu vi esses dias um relatório de uma grande consultoria, uma empresa que presta consultoria em RH, que ela no relatório ela estabelece 5 prioridades para as empresas em 2023 e as primeiras são, a primeira e a segunda. A primeira, adivinha qual é? Liderança. As empresas investirem em liderança. Olha só como a situação não é tão simples assim, porque senão não precisaria uma grande empresa, uma grande consultora de RH estabelecer como a primeira prioridade o desenvolvimento de lideranças. E a segunda é gestão de mudanças, que aí já envolve mais a área de recursos humanos. E é um outro conceito, que é um conceito bem, bem recente, mas para vocês verem como a gente realmente precisa, seria bom demais, realmente, se a gente... Eu gostaria, adoraria que também não precisasse a gente investir energia na manutenção do time, investir técnicas, investir conhecimento, mas não é assim. E é por isso que existem cursos de desenvolvimento de liderança, cursos de gestão, cursos de produtividade, porque é necessário. As pessoas precisam disso, nós precisamos, nós como líderes, como gestores, precisamos passar isso para os times, precisamos estar amparados desses conhecimentos teóricos e práticos, obviamente. Quando o líder tem a prática e ainda tem a teoria, aí casa as duas coisas e leva realmente o time a um patamar bem interessante. Então, não se iluda achando que, por causa de um conceito moral, que a pessoa está aqui para receber o salário dela e está trabalhando aqui, eu estou pagando e por isso, com certeza, ela vai desempenhar um bom trabalho. Eu não preciso de nenhum líder, nenhum gestor para estar ali motivando o time. Olha, se você pensa assim, ou você, se você for gestor ou gestora, ou você já se deu mal, ou você já se deu mal com relação a isso, a uma entrega que não foi bem feita, ou então talvez você não tenha acesso a dados do que está acontecendo aí com o seu time. Então, vamos lá agora para os atalhos. O primeiro que eu vou trazer para você é o seguinte. É um conceitozinho que eu vou dizer o nome, porque é um nome conceitual, mas eu vou explicar, não vou... Metacognição, que é você se perceber como é que você está emocionalmente. Você está naquele dia de muito estresse, vai chegar alguém para conversar com você, pedir alguma coisa, um outro gestor, ou seu gestor,
ou um colaborador, um membro do time, vai chegar para você e vai pleitear alguma coisa que você já sabe que é uma coisa complexa, você sabe que não está bem naquele momento para resolver essa parada, então, olha, seja sincero e diz, olha, nesse momento não dá porque eu estou aqui um pouco tenso, estou um pouco desgastado e não vou ter uma boa resolução nesse momento. Não se preocupe em dizer isso. É melhor fazer isso do que tomar uma decisão precipitada. E às vezes, olha, eu já tive experiências que, às vezes as pessoas, nós somos seres humanos, nós, por uma questão de adaptabilidade, a gente desenvolve os nossos recursos. E às vezes, por exemplo, um colaborador que dá trabalho, chega para você naquele dia de pedir uma coisa, quem não passou por isso ainda? Um colaborador ou uma colaboradora que dá trabalho, e esse dá trabalho é claro que é bem amplo, mas é um colaborador ou uma colaboradora que dá trabalho, mas chega para você naquela carinha, naquele dia de pedir uma coisa, chega como se fosse um anjinho, igual o gato de botas, quando ele faz aquele olhinho, né, choroso, chega para você e olha com aquele olhinho para lhe cativar. E ali naquele momento, se você não estiver bem, não estiver com a cognição boa, se estiver desgastado, você vai, às vezes, ceder, por causa do olhar do gato de botas, você vai ceder um pedido que você não cederia. Então, é muito importante você ter isso em mente. A metacognição, porque isso também vai te livrar de você falar coisas que você não falaria se você não tivesse nesse momento que não estava bom. E como é que você percebe isso? Aí você vai ter que treinar. Você vai ter que treinar. Existe uma coisa... Olha, eu vou usar um conceito... Eu não gosto de ficar usando conceitos técnicos, muito técnicos, com os nomes diferentes, porque eu gosto de usar coisas mais simples para que as pessoas aprendam com mais facilidade. Mas esse conceito eu tenho que dizer porque é o que ele existe. Existe uma coisa chamada propriocepção. Propriocepção. O que é propriocepção? É a gente perceber, e isso eu aprendi na música, na aula de canto. Meu professor de canto, excelente profissional, entende muito de fisiologia vocal. Então, propriocepção é você perceber a estrutura muscular do seu aparelho fonador quando você está cantando, e a gente percebendo essa estrutura vocal, a gente consegue dar comandos, a gente canta fazendo determinada coisa, joga o som para cima, joga o som para trás, joga para frente, joga para a orofaringe, para a nasofaringe, enfim, joga para as regiões, e quando a gente está tendo aula de canto é bem interessante que o professor diz, olha, agora joga para a região tal, e você joga. Mas para você fazer isso, você precisa dessa questão que é a propriocepção, que é você perceber a sua musculatura interna trabalhando. Claro que algumas delas a gente não tem como perceber, mas umas outras a gente percebe realmente o músculo fazendo um movimento tal, para cima, para trás, para baixo. A gente percebe, a gente sente isso. E quando a gente começa a estudar, a gente não sabe disso. E a gente nem percebe disso. Leva um tempo até a gente desenvolver essa propriocepção. A metáfora é essa, e ela é uma das... Na verdade, é a metáfora que eu desenvolvi, que eu achei a mais fácil de se relacionar com a metacognição. E agora eu vou te trazer mais claramente um exemplo prático para você observar. Veja bem, por exemplo, um dia tal que você passou a manhã com um peso na testa, vamos dizer, na fronte, passou um peso na testa, ou então os olhos estavam baixos, ou então você estava com... Não chegava a ser uma dor de cabeça, mas era um incômodo, e naquele dia você sentiu isso, você percebeu que você estava impaciente com determinadas pessoas. Você sentindo isso, esse peso na testa, não era dor, era um peso na testa, um incômodo, você viu que você não tinha paciência com as pessoas, você tinha facilidade de explodir, dizia não para todo mundo, era super impaciente. Ou então uma outra característica do seu corpo. Sei lá, vamos supor que a sua orelha esquentou nesse dia. Tem gente que costuma dizer, eu estava com a orelha quente. Se você estava com a orelha quente nesse dia, e nesse dia que você estava com a orelha quente, você explodiu com algumas pessoas, ou então você deu não para todo mundo, ou estava impaciente,
Verifica se em outros dias que você for ficar com a orelha quente, se vai acontecer essa mesma coisa. Se aconteceu, já é um grande lance de você perceber, olha, hoje a minha orelha está quente, então, cara, eu vou tomar cuidado com relação a isso. Parece uma coisa, como é que eu posso dizer, tola, mas não é. Metacognição vai por aí que você vai perceber, porque tem efeitos físicos realmente na gente. A gente sente quando a gente não está bem, a gente fica impaciente, a cabeça pesada. Dá para sentir na região da nossa cabeça, não necessariamente uma região específica, mas dá para perceber que tem um peso, que naquele momento que tem aquele peso a gente está impaciente. E se você fizer isso, você treinar isso, você vai perceber e vai associar com dias que você esteve assim, que você explodiu, aí você vai perceber que em um determinado momento que você vai passar por uma situação em que você está desse jeito e se você puder evitar dar uma resposta naquele dia ou ir para uma reunião com um cliente complicado naquele dia ou puder, se você pode adiar uma reunião com um gestor que é complicado, seu gestor que é complicado, ou então com o seu time que é complicado, tem um membro, um colaborador que está dando trabalho ali, ou uma colaboradora que está dando trabalho, e você não está bem para ir para aquela reunião de feedback naquele dia, porque você já percebeu, pela metacognição, você já se sentiu que não está num dia de ter muita paciência naquele dia. Então adia isso. Adia, se for inadiável, olha, respira, vai respirando, porque vai oxigenar o cérebro, vai oxigenar e vai aliviar isso. E agora eu vou passar para a segunda ponte, para o segundo atalho, que é a regrinha dos 90 segundos, que tem também um pouco a ver com... tem muito a ver com a metacognição. Essa regrinha dos 90 segundos é o seguinte, quando acontece algo, algum fato, que dispara o nosso sistema emocional, porque primeiro o nosso cérebro, o primeiro lugar, a primeira região do cérebro a perceber, a receber os impactos do ambiente, depois dos sentidos, obviamente, a gente sente pelos sentidos tradicionais, vai para a região emocional e de lá, dependendo do que for a situação, vai ter um impacto grande ou pequeno, e depois é que vai para a área racional. Então, vai primeiro para a área emocional. Então, algumas vezes é algo que realmente tira a gente do sério, vai para essa área emocional. Quando chega lá, o cérebro descarrega alguns neurotransmissores, descarrega alguns hormônios. Olha, vai liberar noradrenalina, a gente vai ficar literalmente... Tem aquele ditado que a gente fica com sangue quente. Pronto, resumindo, a gente vai ficar com sangue quente por causa das substâncias que foram liberadas pelo cérebro. Essas substâncias deixam a gente realmente bem agitados, com vontade de explodir, dão mais pilha ali à área emocional que foi ativada. Então, essas substâncias, elas permanecem no nosso corpo durante, no máximo, 90 segundos. Então, depois de 90 segundos, essas substâncias nosso corpo já está limpo dessas substâncias que deram uma pilha para a gente explodir e mandar as pessoas para vários lugares diferentes. Então, se você esperar esses 90 segundos, a probabilidade é enorme de você ter uma resposta que é completamente diferente da que você daria se estivesse dentro desses 90 segundos. Aí você pode até me perguntar, Rômulo, mas tem gente, eu conheço pessoas que depois disso, depois do evento, passaram-se horas, passaram-se dias e a pessoa ainda continua com raiva. Aí, nesse caso, não é mais uma questão fisiológica, fisiológica mesmo. Aí é uma questão psicológica, porque a pessoa está remoendo, a pessoa tem gente que chama ruminando. Os ruminantes, eles ficam comendo, né, comendo a comida várias vezes, mastigando. Pronto, essa pessoa ela fica ruminando, ela se lembra da situação, ativa de novo, aí fica naquela pilha, aí passa os 90 segundos, ela lembra de novo. E assim vai, desperdiçando, desencadeando substâncias que são utilizadas
no nosso corpo deveriam ser utilizadas só em um momento extremo, em um momento de adaptabilidade, de sobrevivência, inclusive. E essas substâncias, elas sendo liberadas constantemente, elas causam danos ao nosso organismo. E essas pessoas ficam revivendo a cena, liberando substâncias que não eram para ser liberadas assim à toa. E isso vai causando prejuízo no corpo, na mente. Então, se liga nessa regra dos 90 segundos, agora que você já sabe. Muita gente não sabe disso. Se for o seu caso, agora você já sabe. Então, você tem motivos, tem um motivo muito sério, muito certo, cientificamente comprovado, para que você não fique remoendo esses momentos. Deixou passar ali os 90 segundos, tenta pensar em outra coisa, tenta a vida que segue. A vida que segue, não dá para você voltar mais ao passado. Aquele fato lá já ficou lá. Pode ser que você resolva depois de outra forma, mas aquele evento, o que houve, você não vai conseguir chegar lá e desfazer. Ele já houve, não dá para voltar no passado. Você agora é daqui para frente. Talvez daqui para frente você consiga reverter a relação, ficou uma relação muito ruim, talvez daqui para frente você consiga recursos de reverter aquela situação. Mas o fato você não vai apagar. Ele não vai mais ser apagado porque ele não dá para a gente voltar no passado. Ele já existiu, mas deixa ele lá no canto dele. O passado está no passado. Vamos viver no presente, que é o melhor momento das nossas vidas, é o presente. Inclusive, ele é o único que existe. Só existe o presente. O futuro não existe e o passado não existe. Pelo menos até onde as nossas limitações, digamos assim, nos mostram. Inclusive, a nossa tecnologia também. Não existe futuro ainda e não existe mais o passado. Só existe o presente. Não vamos de teoria da relatividade, porque aí também é demais para uma quinta-feira próximo do carnaval. Faz sentido? Então, bem, vamos lá para a terceira dos atalhos mentais, dos atalhos de inteligência emocional. O terceiro atalho que eu te trago é o atalho de você se conectar com as pessoas. Olha, veja bem, existe até um ditado bíblico em que César diz: não basta a mulher de César ser fiel, ela precisa parecer que é fiel. Mas aí, para não compactuar com esse machismo estrutural, vamos colocar aqui o rei. Não basta o rei ser fiel, ele precisa parecer que é fiel. Então, se você é gestor de um time, se você é um líder de um time, procura se conectar com essas pessoas. Ah, como é que eu vou me conectar? É através de aplicativo? Não. Conecte-se com sinergia. O seu cérebro foi projetado para a convivência social. Ah, então eu tenho que estar presente todo dia perto deles. Não. Isso não tem a ver com a presença física. Porque, inclusive, olha só que interessante. Tem times que trabalham remotos, ou seja, não estão no mesmo espaço físico, cada um trabalhando em um lugar. Tem times que trabalham assim remotos, não estão no mesmo espaço físico, mas são muito mais conectados do que times que estão presentes, não trabalham remoto, são 100% presencial, mas vivem desconectados. Interessante isso, bem interessante. Então, não estou querendo aqui dizer qual é o certo, qual é o errado, é só um fato que realmente é real. Conheço times que trabalham remotamente e são integrados, têm sinergia, produzem bem. E tem times que são 100% presencial, mas não são engajados, não produzem bem, é cada um querendo ir para um lado. É muito esquisito, muito estranho, mas é a realidade. Então, não é o fato de você estar presente, porque inclusive tem gente que está ausente no presente, ou seja, está fisicamente em um ambiente, mas está desconectado com as pessoas. Não interage, não tem feedback, não tem sinergia, não tem interação. Então, procura se conectar. Eu não estou dizendo para você estar todo o tempo próximo das pessoas, abraçando, apertando as mãos. Não, tem pessoas que realmente não gostam de ficar de abraço, tem pessoas que não gostam de aperto de mão, tem pessoas que não gostam de ficar sorrindo o tempo todo para as outras e nada de errado. Cada um com o seu perfil. E para se conectar não precisa estar
sempre se abraçando, sempre apertando as mãos, sempre sorrindo. Não precisa. Inclusive, tem gente que eu conheço, pessoas que se abraçam, mas são desconectadas. Sorriem, mas são desconectadas. E eu conheço pessoas que não sorriem tanto, não abraçam tanto, mas são ligados com o time, têm essa conexão, esse rapport. E olha, você pode até estar pensando assim, poxa vida, mas eu vou ter que fazer isso, vou ter que me conectar com o time. Por que eu vou ter que conectar com o time? Eu sou um gestor, eu sou uma gestora, eu sou um líder, eu não preciso fazer isso. Olha, eu entendo perfeitamente, eu já passei por isso, eu já pensei assim, achava que bastava estar no cargo, ser bom tecnicamente, produzir bem, que estava tudo certo, mas não é assim. A gente quer às vezes fazer do nosso time vejam bem se vocês entendem essa comparação, a gente quer fazer às vezes do nosso time como se fosse uma corretora de ações, por exemplo. Uma corretora de ações a gente pode ou comprar, né, comprar por conta própria as ações, avalia ali o histórico e tal, ou você pode, numa corretora, chamar um agente de corretagem e pedir as melhores indicações. Ou então tem gente que pega aporta um dinheiro numa corretora e lá ela faz o que ele diz, o perfil dele, do consumidor, e a corretora faz o que quer com o dinheiro dele, o que quer no sentido de aplicar onde quiser. E faz o dinheiro ali trabalhar para a pessoa. E às vezes a gente quer que o nosso time seja como se fosse realmente uma empresa com vários ativos. Eu particularmente considero as pessoas os ativos mais importantes que pode haver em uma empresa ou uma instituição. Porque até agora, até o momento, nós precisamos de pessoas, e eu acredito que isso não vai acabar. Tem muita gente com medo da inteligência artificial. Eu acredito que vai nos auxiliar se a gente souber fazer a coisa direitinho. Mas, enfim, os maiores ativos, os ativos mais importantes das empresas são as pessoas. Mas não é por isso que a gente vai fazer dessas pessoas como se fossem ativos e o nosso time uma corretora em que a gente só coloca o aporte ali, um valor tal, e a corretora sai distribuindo os ativos. Seria muito bom. Eu gostaria que fosse assim também. Eu adoraria que fosse assim. Não tem nenhum gestor ou gestora que não adoraria que fosse assim. Mas não é assim. Não é assim. Não queira que seja assim. Porque não vai ser. Não é dessa forma. Eu adoraria que fosse. Todo mundo adoraria que fosse. Todo gestor adoraria que fosse. Mas não é dessa forma. Agora, tem gestor que quer se iludir de que pode ser assim. Não, eu não vou me meter com o time, não. Deixa que eles trabalham lá. Não precisa eu estar conectado com ninguém. Eles mesmos se resolvem, eles e tal. Olha, mesmo nos times de alta performance, mesmo nos times mais elevados a nível de desempenho profissional, existem líderes. Existe líder para liderar aquele time. Existe essa figura da liderança. É necessário, porque é como se fosse uma pessoa que estivesse ali com o encargo de desempenhar esse papel da liderança. O papel da liderança não é só o papel de delegar atividade. Isso daí é um resumo de gestão, só delegar atividades. Veja bem, delegar atividades é apenas o resumo de gestão. Se você é um gestor que só delega atividades, você está resumindo muito o seu papel. Existe realmente outras coisas a você fazer. Então vamos lá, vamos para o quarto e último atalho de inteligência emocional. Essa é muito difícil para muita gente, eu entendo, que é ser intencionalmente claro, ou ser claro nas suas intenções. Tem muita gente que não é claro nas intenções, não é por maldade, é por uma questão de insegurança. A pessoa se sente insegura, não quer magoar, não quer dar um não quer que a pessoa fique chateada, porque ela se preocupa com a imagem de bonzinho ou de boazinha, e isso maltrata demais a pessoa. Dizer que, poxa vida, meu colaborador está chateado comigo, eu não deveria ter feito aquilo. Então, o gestor amigo meu, eu neguei um pedido dele porque eu estava muito ocupado. Poxa, eu estou tão sentido com isso. Não, você tem que ser claro nas intenções exatamente para demonstrar para as pessoas
que você não pode naquele momento por um determinado motivo. E não você sacrificar o seu desempenho, sacrificar o desempenho do seu time para satisfazer algo que você não poderia satisfazer naquele momento. Então, esse ser claro nas intenções também antecipa determinadas ações de outras pessoas que estão ao seu redor. Suponhamos que a pessoa diga, Rômulo, eu estou realmente pensando em fazer tal coisa. E você já diz, olha, eu acho que isso daqui não dá certo, que você está pensando em fazer por isso, por isso, por isso. Porque aí você já poupa a pessoa de também fazer aquela ação e depois você ter que remediar mais lá na frente. Faz sentido? Porque às vezes a pessoa já adianta essa intenção para já avaliar realmente o contexto. Nós somos assim, não é maldade da pessoa. Eu sou assim, você é assim, todas as pessoas são assim. Pelo menos as que têm noção de tratativa. Quando a gente tem noção de tratativa, a gente vai tentando, olha, eu estava pensando em fazer isso, tal. Quando você diz isso e a pessoa fica silente, ou então diz, pode ser, alguma coisa assim, você já dá margem para que realmente aquilo possa ser executado, possa ser praticado. Faz sentido? Então, esse é o quarto atalho que eu te trago. Seja claro nas suas intenções, claro e íntegro. Quando eu falo claro e íntegro que eu trago aqui são duas coisas diferentes. Ser íntegro é ser verdadeiro, é não estar manipulando as pessoas. Não manipule ninguém, nem manipule os seus colaboradores e nem manipule os seus gestores. A manipulação ela traz consequências muito desgastantes no médio prazo, no médio e longo prazo. Pode ser que durante algum tempo, curto prazo, você possa ter ali uns ganhos dessa manipulação, mas a partir do momento em que for revelada, desmascarada essa manipulação, porque não se iluda, ela é desmascarada. A partir daquele momento, você vai perder a legitimidade com todas as pessoas ao seu redor, que souberam que você manipulou as pessoas. Então, seja íntegro. Mas quando eu falo com relação a ser claro nas suas intenções, é expressar realmente o seu ponto de vista com relação àquilo. E aqui eu quero deixar claro que não é ser mal educado, porque tem gente que confunde ser sincero com ser mal educado. Alguém chega com uma roupa que foi, por exemplo, uma mulher, uma amiga sua que foi para um shopping, passou o dia escolhendo uma roupa e tal, quando chega para você com aquela roupa, você achou super esquisita e você diz, e a pessoa diz, eu estou bonita, essa roupa ficou boa, e você diz, está parecendo um periquito australiano. Meu Deus, isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Então, ser claro nas suas intenções não é ser mal educado, é expressar, obviamente, com cordialidade. Eu gosto de comentar o óbvio, porque nos dias de hoje as pessoas parece que esqueceram as coisas óbvias e vão pelo caminho inverso, vão pelo caminho mais complexo, podendo ir pelo caminho mais simples. Então é isso, e eu vou trazer um quinto brinde aqui dos atalhos. Eu prometi 4, não foi? Prometi 4 atalhos, vai vir um quinto aí de brinde, de bônus. Atalho bônus, que é o seguinte: você utilizar o gatilho mental da empatia. A gente chama gatilhos mentais, são determinadas ações que a gente faz, ações que geram um efeito por causa da questão comportamental, geram um efeito esperado. Esse gatilho mental da empatia, eu não falo empatia pelo seguinte: empatia, naquele conceito de você se colocar no lugar do outro, você se sentir o que o outro sente, isso eu acho muito complexo, porque como é que eu vou sentir o que o outro sente se o outro não tem a vivência que eu tenho, se eu não vivi a vida do outro, eu não passei pela situação do outro? Aí você pode até dizer, não, mas dá para sentir o que o outro sente, determinadas coisas, por exemplo, medo, raiva. Se for nesse sentido, os efeitos
no cérebro com relação a determinadas coisas, porque existem realmente órgãos, a ínsula, o cíngulo, existem coisas, existe uma determinada região quando a gente tem nojo de alguma coisa. Então, se alguém fala que tem nojo de barata e outra pessoa tem nojo de barata, naquele momento vai trabalhar a mesma região do cérebro, tudo bem. Mas quando você vai falar de um episódio, uma situação que a pessoa está passando e você querer que a outra sinta aquela mesma situação, aí já é mais complicado. Já é mais complicado. Mas, pelo menos cognitivamente, dá para a gente perceber, dá para a gente fazer ideia. Por exemplo, um pai que perdeu um filho. Como é que uma outra pessoa, um outro homem, que não é pai, vai perceber, vai sentir a dor que um pai sente de perder o filho? Faz sentido para você? Então, o homem que não tem filho, que escuta a história de um pai que perdeu o filho, ele pode ficar triste, obviamente. Ele pode despertar as emoções dele naquele momento. Mas o sentimento não vai ser o mesmo, porque emoção e sentimento são coisas diferentes. Mas vamos lá. Esse gatilho que eu vou te trazer é o seguinte: converse com o seu time. Quando alguém um colaborador seu estiver contando uma história, tanto uma história do trabalho, ou se for aquele momento de resenha, do cafezinho, contando alguma coisa, utilize a expressão "eu entendo". Eu entendo perfeitamente. Ou então eu imagino que deve ter sido realmente bem difícil. Então, por quê? É verdade. Você, naquele momento, você está imaginando realmente. Você está sendo íntegro. Você está imaginando. Você acredita que realmente foi ruim. Na hora que a pessoa está contando a história, você está visualizando a situação. Então, expresse isso. Isso demonstra, gera uma conexão. Você diz: eu imagino realmente que deve ter sido muito difícil. Ou então o projeto não deu certo. Eu imagino que para você deve ter sido realmente frustrante, porque você se dedicou tanto, se isso for verdade, obviamente. Você se dedicou tanto e o resultado não foi o esperado. Eu entendo perfeitamente que você deve estar um pouco frustrado. Então, expresse isso. E isso faz parte daquele... Dá para a gente linkar, fazer uma ligação com aquela história, né? Que o rei, não basta o rei ser fiel, ele precisa aparentar que é fiel também. Então, quando você está ouvindo uma história dessa, que você está ouvindo a pessoa, mostre, transpareça que você está conectado com aquela história. Eu entendo perfeitamente. Olha que coisa simples de a gente implementar e de ganhos enormes. Implementa para você ver como tem ganhos e depois você me conta o resultado.